Salve, meus amigos, tudo bem com vocês? Estou para pegar aqui a rodovia sentido Três Pontas. Ela está com alguns pontos em obras, mas a gente toma um certo cuidado. Estão fazendo ali uns pontos de ultrapassagem, porque, como vocês devem ter visto nos outros vídeos, né? É difícil transitar aqui por essa rodovia. Mas de qualquer forma, meus amigos, assiste a vinhetinha que daqui um pouquinho o Marcão tá de volta. Isso aí, galera. Fui. Salve, rapaziada! Tudo bem com vocês? Meus amiguinhos, aqui é o Marco Aze, diretamente do sul de Minas Gerais. Eu tenho evitado pegar para fazer rolê nessa rodovia aqui por causa da questão das obras. Então tá tendo uns momentos onde estão interditando a pista, etc e tal. Colocaram agora um radar aqui também no início dela. Aí, ó, colocaram um radarzinho maroto aqui. E nós vamos ver se a gente passa esse caminhão aqui para ficar mais sossegadinho. E hoje nós vamos, meus amigos, com um papo de estrada. Meus queridos, eu tenho uma certa história com essa estrada aqui. Com essa estrada eu vou há mais ou menos mais de 3 décadas para visitar a minha família adotiva. Então, alguns anos atrás, infelizmente, minha mãe e meu pai adotivos daqui faleceram. Mas só de universidade, porque eu dou aula na faculdade de Três Pontas, já vai para quase 20 anos que eu pego essa estrada. E geralmente pego num momento de pico de trânsito. Às 6 horas aqui é muito complicado. E geralmente retorno ali, ó, bem depois das 11 horas da noite. E o nosso papo de estrada vai ser um pouquinho sobre isso. Eu vou falar para vocês um pouco sobre essa heróica atitude de ser professor no Brasil. Meus amigos, é uma atitude heróica e sacerdotal. Porque o nosso país, meus amigos, ainda carece de muitos aspectos. Eu não falo isso de forma generalizada, tem muita gente boa no nosso país, mas infelizmente tem sempre muita gente mal intencionada. E essas pessoas mal intencionadas, elas precisam de gente ignorante para poder alçar ali as suas pretensões mais escusas. E não somente a ignorância, mas a mediocridade. A mediocridade é aquele homem mediano, sabe? É o Homer Simpson do desenho, que não pensa demais, não reflete, que vive ali à margem do sistema. E ignorância porque existem algumas pessoas que encaram certas ideologias como bandeiras e que passam a ignorar toda forma de contra-argumentação. Então, são pessoas fanáticas
são geralmente pessoas muito fóbicas, muito assustadas, que repetem, igual papagaio, discursos de líderes moralmente questionáveis. E por que eu me motivei a fazer este vídeo aqui para os senhores? Esses tempos eu estava assistindo um vídeo de um colega, de um motovlogger, e esse motovlogger falando sobre ação policial, etc e tal, que às vezes as pessoas não respeitam muito a visão policial. E teve um outro irmão motovlogger nosso, que infelizmente está muito mal informado, que falou a seguinte coisa, que infelizmente nas escolas existem certos professores de sociologia que estão doutrinando as crianças a não terem respeito com militares. Meus amigos, e nesse ponto eu fiquei duplamente chateado. Primeiro, por ser professor, e segundo, porque o Marco é um militar da reserva. Então, ao contrário de muitos, às vezes, que ficam aí falando sobre essas temáticas, eu sou um sujeito que vivia o meio militar. Eu cheguei a passar na escola de especialistas da aeronáutica. Eu resolvi não seguir posteriormente a carreira na aeronáutica para abraçar uma paixão chamada docência, para poder virar professor. E eu falo para os senhores a seguinte coisa: eu sou um professor de ciências sociais e humanas, e em 2018 a nossa imagem foi muito vilipendiada, escrachada, ridicularizada por um bando de fanáticos. Em 2018 fomos perseguidos, fomos atacados, fomos desmerecidos enquanto detentores de um certo saber que nós lutamos muito para poder colecionar na nossa mente. Fomos chamados de doutrinadores. E eu falo para os senhores a seguinte coisa: eu não doutrino exatamente porque eu sei o quanto é duro ser doutrinado. Eu fui doutrinado principalmente num período antes da democracia, antes da Constituição Cidadã de 88. Eu fui doutrinado dentro de uma religião na qual eles falavam que era a religião oficial do nosso país. Eu fui obrigado, forçado a ter aula de religião em escola. E detalhe, de uma aula de religião que não era uma aula das religiões de forma democrática, mas sim de uma aula doutrinatória de uma religião específica. Eu tive aula de educação moral e cívica, onde eu não aprendi sequer a origem da nossa bandeira, sobre o movimento positivista que incorpora ela, sobre o regime republicano. E hoje eu vejo caras dessa época escrachando, esculhambando com a nossa bandeira nacional, que é uma bandeira nacional séria, que representa justamente o racionalismo, que representa a visão positivista de mundo. Então, meus amigos, doutrinar significa fechar o aluno numa visão de mundo, onde não há espaço para questionamento, para contraponto, para reflexão, para crítica. E aí sim, senhores, eu digo para vocês que nós, professores, principalmente de sociais, de humanas, da área de história, da área de geografia, da área de sociologia, de filosofia, eu tenho muito orgulho de dar aula de filosofia, de sociologia, de antropologia, de psicologia, de hermenêutica e de teologia também, porque eu estudei teologia.
Eu precisava sair daquela doutrinação, daquela amarração. Eu precisava compreender a diversidade de pensamento, a multiculturalidade. Eu tinha que sair daquele sistema de alienação que eu fui colocado quando eu estudei numa escola que era uma escola predominantemente religiosa. Era uma escola no modelo escolástico. Quem não sabe sobre essa questão escolástica, pesquise aí. O período escolástico foi um período onde a própria Igreja Católica se viu como legitimada a dizer o que poderia e o que não poderia ser ensinado nas universidades. E aí algumas pessoas já nos rotulam como ateus, como anarquistas. Mas não, meus amigos, nós somos apaixonados no saber. Nós somos apaixonados no conhecimento, porque o conhecimento nos liberta do preconceito. O conhecimento nos liberta da ignorância. E o conhecimento nos liberta da verdadeira doutrinação. Chegou a pandemia. Na pandemia, eu, do meu bolso, primeiramente senti uma redução salarial gigantesca. O patronal aproveitou a situação da pandemia e nos colocou uma série de turmas juntas, nos pagando apenas por uma aula. Atacaram insistentemente a nossa CCT, que é a nossa Convenção Coletiva de Trabalho. Eu já coleciono na universidade 3 quinquênios que foram conquistados com muito trabalho. Hoje esses quinquênios são vistos como professor que quer mamata, porque ele vai ganhar 5% a mais, porque exatamente ele está dedicado àquela instituição, porque ele coleciona mais de 15 anos de experiência. Meus amigos, e é o que eu digo para os senhores, fomos severamente atacados. Tentaram eliminar 25 disposições de artigo com direitos nossos. Tudo movido por essa onda anti-professor. Eu tive que pagar do meu bolso uma internet melhor para poder fazer uma live para os meus alunos com maior qualidade. Eu tive que investir num computador pessoal melhor, porque o meu computador ali, não dava conta. Eu tive que trabalhar o triplo do meu tempo, porque tudo teve que ser adaptado para o digital. Eu tive que ter um celular melhor, para conseguir, inclusive, nas minhas horas vagas, à distância, ficar corrigindo trabalho de aluno. Eu tive que investir numa webcam melhor, para os meus alunos conseguirem me ver com qualidade. Tive que investir em iluminação, que na época a turma até aproveitou. Quem sabe aí, quem mexe com isso, entende. As coisas dispararam de preço, até em função da procura. Iluminações caras, para poder levar o meu aluno a melhor qualidade possível. E tinha aluno meu que sequer tinha internet em casa. E nós nos desdobrando da maneira possível para poder acolher esses alunos. E enquanto isso, a guerrinha particular do Fla-Flu, da turminha, da polarização. Então, meus amigos, quando eu vejo isso, professor é antimilitar. Não, um professor de ciências sociais sério, ele é contra a ditadura. E não adianta, porque você já teve ditadores, tanto de direita quanto de esquerda. Ditadura é ditadura, meus amigos. A ditadura, ela começa partidária, depois ela constitui uma hegemonia. Acabou, ué. O discurso começa sempre por um lado ou por um outro, e geralmente de extremos, aproveitando da fragilidade e da vulnerabilidade das pessoas.
Dizer que eu desmereço um militar de forma genérica, assim, porque é uma afirmativa genérica. Eu, Marco, tenho que dizer para os senhores, eu sou contra, sim, militares que maculam a nossa imagem de militar. Eu fui um militar, honra ao mérito. Eu tenho lá, no meu pelotão, eu fui o único, honra ao mérito. Eu fui um soldado exemplar. Eu fui um soldado exemplar, meus amigos. E dizer que agora simplesmente eu vou cuspir no prato que eu já comi? Simplesmente dizer que eu vou contra os irmãos que eu peguei e deixei ali no quartel? Porque muitos ainda estão na carreira militar? Só para poder satisfazer um ego ou então um líder? Para com isso, meus amigos. Para com essa bobagem. Agora, militares que colocam um ser humano dentro de uma viatura e fazem dessa viatura, tá, um local de tortura, aí eu não posso, dentro de uma sala de aula, aplaudir isso, meus amigos. Compreende? Mas ao mesmo tempo também eu tenho que dizer que eu me solidarizo também com policiais que infelizmente perdem sua vida, muitas das vezes por um Estado que não equipa eles devidamente, que não coloca um bom armamento na mão deles, que não dá um devido reconhecimento salarial para eles. Porque uma coisa é o oficialato para cima, estão dando risada hoje em dia. Agora, vai olhar de sargento para baixo. Como é que eles estão trabalhando? Então, se levar para a sala de aula a realidade, tanto de um lado quanto do outro, para reflexão, isso é doutrinação, larga a mão, meus amigos. A mesma coisa vai vir agora aquela turminha da ideologia de gênero. Oh, mas que coisa chata. Cartilhazinha gay, mamadeira de piroca. Ah, traz um professor aí, ó. Um professor mesmo, com uma fotografia ali, ó. Aqui. Eu uso cartilha gay. Para com isso. Por isso mesmo que a gente fica aí se metendo em caso de uma menina que infelizmente foi estuprada, que infelizmente foi violentada, e a turma tá querendo pegar e editar o corpo dela. Gente complicada. Então vocês me perdoem, porque vocês têm todo o direito de discordar de mim. Eu não estou aqui para doutrinar ninguém, não. Eu não sou doutrinador, eu não sou ditador. E eu não sou cagador de regra. Compreenderam, meus amigos? Tem gente que fala assim, ali ó, o socialista de iPhone. Primeiro, eu tenho um iPhone antigo, mas tem. Foi batalhado. Mas eu não uso esse iPhone para menosprezar quem não tem iPhone. Isso aí já é uma mentalidade que extrapola a minha lógica. Eu não uso de uma Harley Davidson para poder desmerecer um camarada que não tem uma Harley Davidson. Isso é uma lógica capitalista. Então, se a lógica capitalista te satisfaz mais, meu amigo, então seja. E ninguém está dizendo aqui para ser capitalista, socialista ou comunista. Nunca disse isso aqui no meu canal. Mas eu quero lhe dizer a seguinte coisa, meu amigo. Eu espero que pelo menos você tenha consciência disso. Terraiada e eu com esse pneu aqui, ainda com a barbicha de fora. Vamos de boa. Eu quero que você reflita a seguinte coisa. Eu sou a favor dos direitos individuais. Eu sou a favor dos direitos sociais. E eu também sou a favor dos direitos coletivos. Simples e objetivo.
Eu estudei a Constituição Federal. Eu sei pelo menos a base do artigo 5º, do 6º e do 7º. Compreenderam? E como que eu vou rechaçar essa linha de direito? Eu vou dizer que num país você só pode ter direitos individuais? Que você não pode ter direitos sociais e coletivos? Parem com isso, meus amigos. E parem de nos chamar de doutrinadores. Parem de rechaçar a ciência. Para de ficar falando mal de pesquisador. Sabe por quê? Porque quem não gosta de ciência, quem não gosta de estatística, quem não gosta de pesquisa, geralmente são os verdadeiros doutrinadores. É aqueles que querem falar qualquer asneira, qualquer bobagem, que infelizmente faz vítima gente medíocre, mediana e ignorante. Então esse é o meu recado de um professor, de um militar da reserva, que se sentiu na necessidade de dizer a seguinte coisa, meus amigos. Essa turma não passará. Fiquem tranquilos. A ciência vai vencer. E como diz a própria Bíblia, né? Busquei a verdade, porque a verdade vos libertará. Não essa mentira, não fake news. É isso aí, galera. Um forte abraço para vocês. E se você curtiu o nosso vídeo, dê o seu like. Dá o seu like maroto aí. Ao mesmo tempo, meus amigos, se inscreva no canal. Se inscreve no nosso canal, meu querido. Ative o sininho para receber as nossas notificações. E compartilhe. E nos siga nas redes sociais do Instagram. É isso aí, galera. Fui.